nosso Deus. Nós vamos iniciar o nosso culto nessa noite de adoração a Deus. Que esse tempo seja um tempo de entrega, um tempo onde você se esvazie de si mesmo, se enche da presença de Deus. Amém? Feche os teus olhos agora, eleva os seus pensamentos a Deus, abra os seus lábios e já comece a glorificar a Deus, comece a glorificar Ele, comece a dizer a Ele o quanto você é grato pela oportunidade de estar diante dEle. Abra o seu coração, comece a dizer: Senhor, obrigado por essa noite, obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo habitando em nós, obrigado, Senhor, pela nossa salvação, obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de estar na Tua presença, te adorando. Receba o nosso louvor, a Deus. Oh
Isso, cadê os adoradores? O Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e verdade. Faça isso neste momento, abra o seu coração, abra os seus lábios, fale com teu Deus agora, você é o Pai, você é Deus. Esse é o momento de você adorá-lo, este é o momento de você buscar a face do Senhor, se quebranta diante de Deus. Você diz através dessa canção que você quer se esvaziar de si mesmo e se encher da presença de Deus. Nós nos enchemos da presença de Deus, orando, falando com Ele em espírito. Abra os seus lábios. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grande que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. As minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. Está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar,
pena acreditar. O dia está chegando, o dia está chegando, eu vou te louvar. Na minha presença tu vais prosperar. Estende as mãos para os céus. Estende as mãos para os céus. Feche os olhos agora. Se desligue de tudo que está ao seu redor. Sinta a presença de Deus. Só desfrute da presença de Deus que está neste lugar. Desfrute da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus que está aqui. Abra os teus lábios e glorifique o seu Deus. Abra os seus lábios e glorifique a Ele agora. E vai dizer a Ele o quanto você o ama. Vai dizer a Ele o quanto você o adora, o quanto você é grato. Isso, se quebranta diante de Deus, diga: Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. O melhor é a tua presença. O melhor é a presença do teu Espírito Santo habitando dentro de mim, fazendo de mim uma nova pessoa, uma nova criatura. E aí, Senhor, todas as demais coisas se tornam tão insignificantes. Os problemas, as lutas, as adversidades da vida se tornam insignificantes diante da grandeza de eu saber que sou teu filho. Estávamos todos destinados à perdição eterna, estávamos todos destinados ao inferno, mas o seu filho amado, Jesus Cristo, pagou o preço, foi à cruz, morreu em meu lugar, carregou todas as minhas dores e enfermidades, carregou a natureza do pecado, a própria natureza do pecado, que me deu a vida de Deus. Hoje eu tenho a sua vida, Senhor, e por isso eu estou aqui te adorando, Senhor. Por isso eu estou aqui na tua presença, te exaltando. Isso, se quebrante, fale com Deus. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de Pai. Eu esperei por tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a tua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava. Eu ia te encontrar no fim.
Essa noite a presença do Senhor está nesse lugar. Você pode abrir seu coração para o seu Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui. Sabe, às vezes você não está sentindo, mas o poder de Deus está nesse lugar, porque Jesus disse que onde houvesse dois ou mais, estaria Ele aqui. Então você pode abrir seu coração. Você, meu filho, amado, ouça Deus falando. Amo você. Canta isso final. Amo você. Te amo, filho. Amo você. Você pode cantar mais alto, você poder. Amo você, claro. Não tenha pressa de sentar, não tenha pressa de ir para outra parte da vida. Há uma presença gostosa do Espírito Santo neste lugar. Que você possa aproveitar este tempo de adoração, se quebrantar, se renovar, sentir a presença dEle. E se você precisa de um renovo, este é o momento. Faça isso agora. Busque mais de Deus, se enche no Espírito de Deus.
Se encha da presença de Deus, querido. É noite de adoração, é noite de exaltar ao seu Deus. Não perca este tempo, esses momentos que são raros porque às vezes as coisas da vida têm tomado a maior parte da nossa vida. Mas hoje você tem a oportunidade de estar diante dele em adoração. Faça isso agora. Jesus.
A palavra de Deus, amém, pessoal? Eu quero que você se prepare neste momento. Nós vamos aqui ouvir o que Deus tem a nos dizer, a nos ensinar. Abra sua Bíblia comigo lá em Colossenses capítulo 2. Carta aos Colossenses capítulo 2. Vou aguardar um pouquinho para que todos encontrem. Colossenses capítulo 2. Bem, queridos, todos encontraram? Colossenses 2. A partir do versículo, vamos ler todo o capítulo e a gente vai parando. Quando eu parar para explicar, você pare também para receber o entendimento. Amém, pessoal? Esse é um momento importante. Por que é importante? Que é o momento do alimento espiritual. Esse é o momento de você se fortalecer espiritualmente falando. Amém? Diz assim a palavra de Deus, Colossenses capítulo 2, versículo 1. Quero que saibais com grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quanto não me viram em pessoa, combato para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digam amém. Eu vou ler de novo esse versículo 2 e o 3, e vou ressaltar algumas coisas para que você veja a importância de compreender o que Paulo está abordando aqui nesse capítulo. Paulo diz assim, combato para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor. Aí ele diz, e enriquecidos, diga comigo, enriquecidos da plenitude da inteligência. Diga de novo comigo isso aqui, diga assim, enriquecidos, bem forte, vamos lá, enriquecidos da plenitude da inteligência. Sabe que isso aqui, irmão, é algo grandioso. Plenitude já quer dizer algo que é pleno, rico, completo. Amém? E Paulo está dizendo, eu quero que vocês sejam ricos e plenos. Digam glória a Deus. Do que? Da inteligência para conhecimento do mistério de Deus. Quem é o mistério de Deus? Cristo. Diga assim comigo, para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Diga assim comigo mais uma vez, Cristo é o mistério de Deus. Bom, se Cristo é o mistério e Ele já veio e se revelou a nós, o mistério que estava oculto durante séculos e gerações, foi revelado a nós na plenitude dos tempos. Digam glória a Deus. Mas Paulo está falando da importância da igreja ser enriquecida de inteligência para compreender o que Cristo veio realizar. Amém, queridos? Se você não entende isso, a tua vida fica empacada, as coisas não caminham, a tua vida espiritual ela vai até um certo ponto e daqui a pouco as coisas não fazem mais sentido. Por quê? Porque você talvez ainda não conhece o mistério de Deus que é Cristo. E Jesus, em João capítulo 1, versículo 17 diz que a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade por intermédio de Jesus. Quando você entende Jesus, é preciso que você entenda Ele na graça. É preciso que você entenda o que Ele veio fazer de fato,
Amém, queridos? Porque entender isso é nos libertar de uma vez por todas das correntes da religiosidade. Agora é preciso que nós estejamos dispostos a nos libertar de fato, porque às vezes estamos tão acostumados com os nossos achismos, com os nossos princípios, com os nossos dogmas, vamos colocar assim, que entender Cristo parece ser algo não tão interessante, por mais que pareça contraditório, né, o que eu estou dizendo. E você vai dizer assim, mas quem não quer conhecer Cristo? Os religiosos. Eles não querem conhecer Cristo. Se você apresentar Cristo para ele, e esse Cristo da Bíblia, que contraria as doutrinas religiosas que ele foi aprendendo durante a vida, ele nega Cristo para ficar com as suas doutrinas. Nós vamos entrar numa série de ensinamentos aqui na igreja, uma série de ensinamentos, aonde ensina você a viver o tempo, a dispensação da graça, que é o tempo que estamos. Em toda a Bíblia há 7 dispensações. Nós estamos vivendo a dispensação da graça. Mas se você não entender isso, você vive dentro dessa dispensação com os pensamentos da lei. E quando nós estamos falando de lei, não estamos falando só da guarda do sábado, não estamos falando só das guardas de alguns princípios que constam principalmente em Levítico. Não é só sobre isso. É sobre costumes que a religião coloca na vida das pessoas, e muitos de nós viemos dessas religiões, muitos de nós viemos do catolicismo, muitos de nós viemos dos pentecostais, muitos de nós viemos desse tradicionalismo que tem na verdade colocado dentro de nós princípios que nos amarram e não nos deixam viver livres, vivendo aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário para nós. E quando eu falo livre, eu não estou falando livre para viver uma vida de pecado. Pelo contrário, livre para viver a vida de santidade. Porque somente quem é livre, entende a graça, consegue dizer não para o pecado e consegue viver livre da condenação, como o apóstolo Paulo disse. Amém, queridos? Amém? Nós vamos entrar numa série de estudos, e se você não perder nenhum desses estudos, eu tenho certeza que você vai enriquecer a tua vida espiritual. E por que é importante enriquecer a sua vida espiritual? Porque você caminha livremente na graça, caminha livremente a vida que Cristo deu para você. Deus, Ele nos colocou neste mundo para viver uma vida, e Ele diz através de Jesus: eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Vida abundante, ela vem da palavra zoe. Zoe quer dizer a própria vida de Deus. Então, Jesus ele veio para nos dar vida, a própria vida de Deus. Mas nós estamos vivendo a vida de Deus? Você está vivendo a vida que Deus tem para você viver? Eu não sei, quando você descobre os princípios e a visão que Deus tem para a igreja da nova aliança, você então começa a se identificar, ou dentro da vida que Deus tem para você, ou fora, às vezes próximo, mas não vivendo na plenitude daquilo que Deus tem para você. E aí você passa a viver uma vida, sabe como? Vazia. Você vem à igreja só para pedir. É uma pessoa insatisfeita, é uma pessoa sem motivação, é uma pessoa que não tem alegria no coração. Diferente da pessoa que entende a graça de Cristo. Ele pode ter muitas faltas, ele pode ter muitas coisas para buscar, ele pode ter muitas coisas a conquistar, mas quando ele está na presença de Deus, ele entende que a graça de Cristo já conquistou todas as coisas. Ele louva a Deus, ele glorifica a Deus, ele pula de alegria, ele louva com o coração, porque ele sabe que tudo aquilo que Jesus quer fazer, ele faz. Amém, pessoal? Às vezes eu fico pensando algumas frases que demonstram a falta de conhecimento da plenitude, aquilo que Paulo está dizendo aqui. Por exemplo, precisamos levar essa pessoa a receber Jesus como seu Salvador. Receber não no sentido de aceitar aquilo que ele fez, mas no sentido de buscar aquilo em Deus.
Na verdade, essa frase, quando eu vejo os evangélicos falando, isso me dá um pavor. Sabe por quê, querido? Porque quem de nós temos capacidade de buscar alguma coisa de Deus? Quem de nós? Sendo que todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Todos nós estamos separados, destituídos da glória de Deus. Quem é que tem a capacidade de se arrepender, de se voltar para Deus? Ninguém tem a capacidade de fazer isso. O que acontece é que Cristo nos buscou. Digam glória a Deus. Ele diz: não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Sabe o que é entender isso? Eu fui escolhido por Jesus, você foi escolhido por Jesus. Eu não pude escolher Ele, a única coisa que eu pude foi corresponder àquilo que Ele fez por mim. Amém? Mas foi Ele que olhou para mim e diz assim: eu quero você. Foi Ele que olhou para você e diz: eu quero você. Você simplesmente se dobra para aquilo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Quantos aqui sabem que o apóstolo Paulo, antes de ser o apóstolo Paulo, ele era perseguidor da igreja? Quantos sabem que Paulo era perseguidor da igreja? Quantos sabem? Quem pregou para Paulo? Fizeram um apelo para Paulo: Paulo, você quer aceitar Jesus? E Paulo falou: ei, eu recebo Jesus agora como meu salvador na minha vida. Paulo fez isso. E por que é diferente? O que aconteceu? Paulo estava lá com os seus propósitos. Paulo estava lá maquinando a sua vida. Paulo estava lá pensando: eu vou fazer aquilo que está no meu coração. Subiu no cavalo, pegou a carta que dava autoridade para ele entrar em Damasco, e ele estava indo ali cheio de si, cheio de confiança, fazendo tudo de forma legal, tudo de forma justa. E Paulo está lá, indo para onde ele queria ir. E o que ele queria fazer em Damasco? Ele queria torturar os cristãos. Ele queria acabar com a vida daqueles que diziam ser servos de Deus. Amém? No meio do caminho, de repente, um clarão aparece. Deixa eu te dizer uma coisa: um clarão à noite é fácil de identificar, e um clarão de dia? Alô? Vocês estão conseguindo compreender? Um clarão à noite é fácil a gente perceber, não é verdade? Mas e um clarão de dia? A presença de Jesus naquele momento foi tão forte, que Paulo ficou cego. Aquela luz de Cristo foi tão forte que ofuscou a visão de Paulo. Consegue compreender assim ou não? Mas Paulo teve a opção de dizer: eu quero te aceitar. O que aconteceu ali, irmão? Paulo para tudo aquilo ali, cai de joelho. Deixa eu só dizer uma coisa: Paulo não caiu do cavalo, tá, irmão? Ele desceu do cavalo, amém? A única coisa que ele fez foi que ele caiu de joelho, amém? E aí sabe o que aconteceu? Paulo cai de joelho e ele começa a dizer: Senhor, quem és tu? Não é verdade? E aí ele ouve aquela voz: por que me persegues? Por que me persegues? Por que você está me perseguindo? Quem és o Senhor? E aí Jesus não fala nada com ele, só diz assim: se levanta. Eu não quero ninguém prostrado. Não me importa o que você fez até hoje. Se levanta diante de mim. Diga isso para o seu vizinho, diga assim: Jesus diz a mesma coisa para nós hoje. Diga: não importa o que você fez até agora, se levante diante de Jesus. Diga assim: toma a decisão de se levantar diante de Jesus. E aí o que Jesus disse? Aliás, o que é que Deus disse? Deus diz o seguinte: você foi escolhido para sofrer por causa do meu nome. Consegue entender? Você foi escolhido para sofrer por causa do meu nome. Você foi escolhido para pregar a graça aos gentios. Paulo não diz eu aceito, Paulo diz eu me rendo. Entende a diferença? Se aceitar quer dizer ter domínio das coisas, se render quer dizer eu não posso ter outra opção a não ser me render. Consegue compreender? Precisamos ter a clareza das coisas. É isso que Paulo está dizendo aqui: ei, eu oro para que vocês sejam enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Quer ser uma pessoa sábia? Conheça Jesus. Mas não conheça o Jesus que os religiosos apresentam. Se você começar a buscar conhecer o Jesus da Bíblia, você vai ver
que ele é totalmente diferente do Jesus que os religiosos te apresentam, ou te apresentaram. Conheça o Jesus da Bíblia Sagrada. Esse é o Jesus verdadeiro. Amém? Vamos continuar? Paulo continua então falando aqui aos Colossenses, ele diz: digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, pois ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a vossa firmeza, e a firmeza da vossa fé em Cristo. Qual era a alegria que Paulo tinha? De ver a ordem do povo. Amém? Organização e a firmeza da fé em Cristo. Entender? Continuando. Portanto, assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Paulo está falando aqui, a igreja de Colossenses: como vocês receberam Jesus, assim ande nele. Não se corrompam, não aceite as heresias que são pregadas. Assim como vocês conheceram Jesus que eu anunciei para vocês, assim vocês devem andar nele. E aí Paulo diz: arraigados, edificados nele e confirmados na fé. Diga comigo: confirmados na fé. Olha para o teu vizinho e pergunta para ele: você está sendo confirmado na fé? Assim como foste ensinados, crescendo em ação de graças. Versículo 8: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Olha para o teu vizinho e diga assim: cuidado. Diga: tenha cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Amém? Vigie, irmão. Vigie. Tem pessoas que estão tão com sede de Jesus que aceitam qualquer coisa, e nisso podem ser presas com tantas heresias. Amém? Esse mês eu vou tratar assuntos mais específicos. Eu vou ser mais claro em algumas pontuações. Eu vou mostrar heresias que são ensinadas, mentiras que são ensinadas dentro da igreja. Eu vou mostrar para vocês palavras de Freud, de outros filósofos, que é colocado no meio do evangelho para confundir as pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você: a Bíblia basta para quem é salvo. Eu não quero saber o que diz Freud, o Einstein, não quero saber o que diz os grandes pensadores da terra, a não ser que aquilo que eles dizem concorde com o que Jesus disse. Mas aí eu não darei glória a eles, eu darei glória a Jesus. Estão me compreendendo, sim ou não? Eu jamais darei glória a eles, eu darei glória a Jesus. Eu jamais direi: foi o Einstein quem disse. Eu direi: foi Jesus quem disse. Não importa se ele repetiu, eu não darei glória ao homem, porque a glória de Jesus é dele. Mas se você não conhece, você dá glória ao homem, exaltando a sabedoria humana. Consegue compreender? Isso é colocado dentro das igrejas. Pessoas vivem psicologia dentro da igreja, ao invés de viver o evangelho de Cristo. Psicologia pode fazer bem, é ciência, mas nós temos o dono da verdade. Nós temos a verdade. Eu não preciso disso. Eu preciso da palavra. Eu preciso me render à verdade. Eu preciso aceitar o que Jesus disse. O mais difícil não é saber a verdade. O mais difícil é me render à verdade. É deixar que ela realmente governe a minha vida. Amém, pessoal? Vamos continuar aqui, em nome de Jesus. Tendo cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, ou ensinamentos do mundo, e não segundo Cristo.
Existem pessoas que estão presas a pensamentos naturais. Quer ver um? O que importa é ser feliz. Essa frase foi o próprio diabo que inventou. O diabo não inventa nada, eu só estou falando assim para provocar pensamentos. O que importa é ser feliz? Eu já ensinei isso aqui. Não. O que importa é ser responsável. Porque todo responsável, a consequência, a colheita da responsabilidade é felicidade. Então, eu preciso entender que existem coisas que toda ação traz uma reação. Amém, gente? Tudo que eu planto eu colho. Se eu for responsável, eu terei felicidade. Não é verdade? Sim ou não? Isso em todos os aspectos. Agora vem Satanás e diz assim: o que importa é ser feliz. Sabe o que isso quer dizer? Em outras palavras, os fins justificam os meios. Se você será feliz lá, não importa o que você vai fazer aqui para chegar lá. Faça. Se tiver que pisar em alguém, se tiver que destruir alguém, se tiver que trair alguém, se tiver que sabotar alguém, faça, porque o que importa é ser feliz. Maquiavel diz assim: não importa o que você vai fazer para crescer. Se tiver que trapacear, trapaceie. Porque na hora que você estiver grande, a tua grandeza apagará todas as suas trapaças. Isso é algo que acontece no nosso país, não é verdade? Algo que você pode olhar para homens, políticos, autoridades, e não só eles, que seguem isso à risca. E de fato, quando eles chegam lá, a grandeza deles sufoca todas as trapaças que eles fizeram para chegar lá. Por quê? Porque nós vivemos principalmente num país que idolatra o coitadinho que venceu na vida. E nem sempre o coitadinho que venceu na vida venceu de forma honesta, trapaceou e venceu. E aí só porque diz: eu passei fome e agora eu prosperei, todo mundo idolatra ele, bate palma. Olha, passava fome. Não interessa se no meio do caminho ele traiu, matou, roubou. Não é verdade? No mundo onde as pessoas assistem Robin Hood e ficam felizes, né? Olha, roubar do rico para dar para os pobres, boas ações. Você precisa entender que Cristo não é isso. Esses pensamentos do mundo você não pode viver. Consegue compreender? Cutuque seu irmão e diga assim: está entendendo o que Deus está falando com você? Talvez você vai dizer o seguinte: o que isso tem de efeito na minha vida? Tudo. Porque se você tiver como Cristo, Senhor da tua vida, se você tiver os ensinamentos de Cristo como a tua base, a tua única regra de fé, sabe o que você está dizendo com isso? Que o teu Deus é suficiente para você, que o teu Deus basta para você, que a Bíblia basta para você. Amém? E é isso que Paulo está dizendo aqui: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento, os ensinamentos do mundo, e não segundo Cristo. Pois nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e recebeste a plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Escuta: nele também fostes circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Digam amém. Sabe o que Paulo está dizendo? Cristo tem que valer para mim e para você. A palavra tem que ser suficiente para mim e para você. Estar na presença de Deus tem que ser suficiente para mim e para você. Amém? Para você basta a sede de estar diante de Deus. Eu tenho sede de Deus, eu tenho vontade de Deus. Amém? É isso que Paulo está dizendo. Sabe por quê?
Porque em Cristo nós fomos circuncidados. Deixa eu explicar para você isso. Porque se você não entender o que é circuncisão, isso aqui não tem valor para você. Se a gente não conhece algo, aquilo passa despercebido. Deixa eu te dizer algo. Circuncisão era a marca que todo descendentes de Abraão tinha. Significando o seguinte: todos que tinham a circuncisão eram escolhidos de Deus. Repitam assim comigo: todos que tinham a circuncisão eram escolhidos de Deus. Você tem noção do que é ser escolhido de Deus? Diga assim: Deus tem um povo. Diga: Deus tem um povo, e eu faço parte dele. Você entende isso ou não? Jesus diferencia isso. Jesus lá em João 8,44 diz: olha, eu estou dando algumas sementes da graça, tá? De coisas que eu vou falar nesse mês. Jesus lá em João 8,44 diz assim: vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo dele. Ele é mentiroso, nunca se firmou da verdade, é mentiroso desde o princípio. Prestar atenção? Jesus faz uma diferença. Jesus olha para um povo e diz assim: vocês não são meu. Vós tende por pai o diabo. Jesus olha para uma pessoa e diz: você não é minha. Vocês não fazem parte de mim. Aí eu pergunto: aquela pessoa decidiu não fazer parte de Deus? Pense, vem esse mês que eu explico isso. Aquela pessoa tomou a decisão de dizer assim: eu não escolho Deus? Pense. Já Jesus diz para outras pessoas: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Eu já disse aqui, Jesus me escolheu lá no ventre da minha mãe. Diga aí para o teu vizinho, diga assim: Jesus te escolheu lá no ventre da sua mãe. A Bíblia diz que quando Jesus nos escolheu, nós ainda éramos pequenos e informe, não tinha forma alguma. Sabe por que Jesus me escolheu lá? Quem veio no culto e ouviu pregar isso sabe, mas quem não sabe eu vou dizer. Jesus me escolheu lá no ventre da minha mãe, porque lá eu era santo. Eu tive 9 meses na minha vida que eu fui santo. 9 meses que eu não cometi nenhum pecado. 9 meses que eu estava como Deus, perfeito. 9 meses que eu estava, irmão, era um deusinho. Ei, os crentes em casa devem estar tendo um troço no coração agora. E aí Jesus diz assim: eu te escolho agora. Jesus me escolheu quando eu era santo. Ele não sabia que eu ia pecar? Sim. Tanto sabia que ele falou assim: e não importa, todos os pecados que você cometer depois de 9 meses para frente, eu já estou carregando na cruz. O meu sangue está purificando você de todos os pecados que você vai cometer, desde o dia que você passar a entender o que é vida, até o dia que você foi sepultado. Todos os pecados que nós cometemos estão perdoados. E ainda que você não cometeu pecado nenhum, você é pecador mesmo assim. Porque o pecado que Jesus carregou não é o pecado praticado, é o pecado natureza. E quando ele carregou a natureza do pecado, ele me libertou disso. Todas as outras coisas são ações erradas que trarão consequência, mas não vai me levar ao inferno, porque eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. Jesus diz assim: você é meu, e acabou. Agora, eu preciso dizer isso, porque tem muita gente com a mente da lei que vai dizer o seguinte: então quer dizer que eu posso viver uma vida de pecado? Não, se você pensa assim, você ainda não é salvo. Porque todo salvo, por mais que ele sabe que ele é livre para fazer todas as coisas, ele diz como o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém, porque eu não consigo, eu tenho uma natureza transformada.
Eu sou uma nova criatura, eu tenho a natureza de Deus, logo eu vou querer carregar as coisas de Deus, logo eu vou querer fazer as coisas de Deus. Por quê? Porque dentro de mim é uma natureza que me impulsiona a ser santo. Amém? Diga para o seu vizinho, diga para ele: dentro de você tem uma natureza que está dizendo todo instante: você é santo, você é santo, você é santo. Diga mais forte: você é santo, você é santo. Diga: essa natureza está dizendo: você é santo. Amém? E sabe o que acontece quando você tenta sair do caminho? Essa natureza está dizendo para você: volta para lá, porque você nasceu para ser de Deus. Então a circuncisão é a marca que todos os escolhidos tinham. Circuncisão era como se fosse uma operação de fimose feita em todo o órgão genital masculino. Todo menino com 8 dias, ele tinha que ser circuncidado. E por que era feito no órgão sexual masculino? Porque é por ali que passa o sêmen, a geração do homem é por ali que passa, a continuidade da vida é por ali que passa. Então quando se fazia essa circuncisão no órgão do homem, Deus estava dizendo assim: você é escolhido e toda a sua geração é escolhida. Agora você entende o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo: ei, a circuncisão que nós temos é a circuncisão de Cristo. O que Cristo fez ninguém pode impedir, porque todos que estão vivendo em Cristo Jesus são povo escolhido de Deus. Querido, eu amo a graça. Me desculpe quem quer viver a lei, mas não dá. Sabe por quê? Porque viver essa preciosidade me faz ser muito mais responsável. É isso que Paulo está dizendo. Me alegra de ver a ordem de vocês, me alegra de ver a firmeza da fé de vocês. Sabe por quê? Porque quando eu entendo que Deus me escolheu mesmo eu não merecendo, quando eu entendo que Jesus me comprou mesmo eu merecendo o inferno, isso me constrange. Eu digo: eu não posso trair o meu Senhor. Isso me constrange, eu digo: eu não posso abandonar o meu Senhor. Eu não consigo fazer isso, porque Ele é tão bom. Ele é tão bom. Deus é maravilhoso. Amém? E é isso que Paulo está dizendo. Nós fomos circuncidados. Olha, versículo 11, vamos ler de novo. Agora com o entendimento da circuncisão, ele está dizendo: nele também fostes circuncidados, com a circuncisão não feita por mão. Ou seja, não foi o homem que fez essa circuncisão em Jesus. Amém? Não foi feita por mão no despojo do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo. Não foi o homem, foi Deus quem fez isso. Amém? Sabe o que Deus fez, irmão? Deus olhou e falou assim: ei, Jesus, eu agora através de você vou buscar o meu povo, eu vou trazer eles de volta para mim. Jesus, você vai sofrer, mas confia em mim, eu vou te glorificar. Todo sacrifício que é feito será recompensado. E hoje Cristo está sentado à direita do Pai. Digam glória a Deus. Digam amém. Cristo está fazendo o que, irmão? Assentado. Sabe o que significa isso? Cristo está dizendo: acabou minha parte, não vou mais trabalhar, eu já cumpri a minha missão, agora é com vocês. Agora é com você. Olha para o teu vizinho e diga assim: agora é com você, irmão. Diga: agora é com você. Olha para do outro lado, diga assim: agora é com você. Diga: agora somos nós, irmão. Amém? É lindo, não é? Vamos continuar. Versículo 12: tendo sido sepultados com ele no batismo. Diga assim: a minha velha natureza foi sepultada. Portanto, irmão, olha, de coração, não aceite ninguém falar do seu passado. Não aceite. Amém? E não aceite ninguém falar dos seus erros presentes, porque eles também foram sepultados. Cristo não fez nada pela metade. Hebreus capítulo 9 diz que o sangue de Cristo foi derramado para nos comprar de forma eterna. Quando Cristo derramou o sangue dele, esse sangue foi como um rio, apagando todo o pecado da humanidade até a eternidade. Digam glória a Deus.
O sangue de Cristo passou por 2018, 2019, 2020, sei lá quanto tempo essa terra vai durar. O sangue de Cristo passou como um rio, enchendo a terra, limpando todo o pecado daqueles que são escolhidos. E hoje nós temos a natureza de Deus, e você pode andar na presença de Deus como santo. Sim, você é o que Deus diz que você é. Amém? Vamos lá, pode aplaudir Jesus bem forte. Aí diz assim, ó: tendo sido sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos nos vossos pecados. Diga, eu estava morto. Diga, eu estava morto. Olha o que ele diz: e vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele. O que é vivificar? Dar vida. Amém? Quando Jesus ressuscitou, há 2000 anos atrás, naquele dia, Deus já me via aqui, e já estava dizendo: eu também ressuscito Marques, eu também ressuscito Denilson, eu também ressuscito Maico, eu também ressuscito. E foi falando. Digam glória a Deus. Nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Amém? Vamos lá. E aí diz assim: perdoando-nos todos os nossos pecados, delitos. Diga assim: perdoando todos os nossos pecados. Todos na Bíblia significa alguns? Significa o quê? Todos. Todos mesmo. Diga para o seu vizinho: todos os seus pecados foram perdoados. Você crê na Bíblia ou não? Eu estou interpretando aqui ou só estou lendo? Só estou realçando o que está escrito aqui. Eu não estou tendo uma revelação. Não, irmão, a Bíblia quis dizer isso, eu entendo isso. Eu não estou falando do que eu entendo, estou falando do que está escrito. Está aqui. Todos os nossos pecados foram perdoados. Diga aí para o seu vizinho: o diabo não pode roubar nenhuma bênção sua, tá, irmão? Apóstolo, estou perdendo. Não, você não está perdendo. Aprenda uma coisa com Deus: com Deus você não perde. Com Deus você abre mão de uma porcentagem para receber em dobro. Eu acho que você não entendeu, eu vou repetir de novo. Com Deus você não perde. Com Deus você abre mão de uma porcentagem para receber em dobro. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Amém? Continuando. Agora eu quero encerrar aqui com esse entendimento, irmão. Olha o que diz aqui. Isso aqui é lindo, maravilhoso. Leia com cuidado, sem pressa, prestando atenção, sem sono, concentrado. Olha o que diz: havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. Para aqui, pelo amor de Deus. Eu preciso dizer para quem está em casa. A grande maioria aqui já entende isso, mas eu preciso dizer. Escute: havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas, quem está escrito aí? Nas suas, todas as ordenanças de Deus do passado, a lei, nos fazia pecadores. Entende? A lei foi dada para mostrar ao homem o quanto ele era pecador. A lei dizia algo que o homem não podia fazer. Por exemplo, o povo aí da lei guarda o sábado. E aí se você perguntar para eles: mas vocês guardam todos os mandamentos? Sim, eu guardo os 10 mandamentos. Mas a Bíblia não tem só 10 mandamentos. A lei tem mais de 600 mandamentos. E aí Jesus diz: quem pecar numa lei, infringiu todas as demais. Existe uma lei que, por exemplo, o pessoal que guarda o sábado não guarda. É a lei de que o homem não pode rapar a barba. Você sabia que existe essa lei? Era uma lei. O homem não podia, tinha que deixar aquele barbão. Pode ver que os judeus todos têm. Tem ou não tem? Que eles guardam a lei.
E aí Jesus diz o seguinte: você quer guardar uma lei? Você tem que guardar 630, me fugiu o número exato. Se você infringir uma, você pecou todas as outras. Conseguiram compreender? Quer ver uma outra lei? Todas as mulheres aqui têm o período menstrual, tem ou não tem? Pelo menos é normal ter, né? A lei diz o seguinte para os homens: quando a sua mulher estiver no período menstrual, não chegue perto dela, porque ela está contaminada. Apóstolo, meu Deus do céu. Por que Deus fez isso? Deus, quando colocou essa lei, estava cuidando da saúde do povo. Naquela época não existia água, não havia higiene. O que Deus estava querendo é que não se propagasse enfermidades. Olha quanto Deus ama. Diga para o seu vizinho: olha como que Deus ama, gente. Hoje não precisa mais disso, amém? Diga assim: Deus nos ama mais do que amava o passado. Diga. Eu digo isso, irmão, eu falo de verdade. Eu acho que eu sou mais queridinho do que... Não vou ser soberbo não, né? Não vou citar nome, mas a gente é mais queridinho do que o povo de antigamente, não é não? É, porque Deus diz assim, olha, que para nós Ele tem maiores, superiores e maiores promessas do que tinha para o povo da lei. Amém? As maiores promessas é para nós que vivemos pós-Cristo. Digam glória a Deus. Diga para o seu vizinho, diga assim: as maiores promessas é para nós. Aí eu sempre brigo e falo assim, né? Só para tirar um pouquinho e manter você aqui de novo focado. Eu sempre brigo o seguinte: as pessoas falam assim, antigamente era melhor. Irmão, antigamente era pior. Antigamente não tinha celular. Imagina a hora que você ia falar com alguém. Era carta, você mandava carta, demorava 15 dias para chegar no lugar. Era uma ansiedade para a pessoa dizer, estou bem. Não é verdade? A hora que saiu a carta, a pessoa estava viva. A hora que chegou, morreu. E o povo fala que antigamente era melhor. Antigamente era melhor, era nada, irmão. Morava no sítio, andava de cavalo. Tinha uns cavalos magros que só Deus para ter misericórdia. Negócio, quando a coisa estava boa, tinha sela no cavalo, colocava sela e é gostoso, né? Para o sítio, para a cidade. Mas quando não tinha, irmão, andava no cavalo, só o pelo. Conhece cavalo magro? Cavalo magro, só o pelo. Irmão, não precisa nem dizer o que acontecia, né? Você já entendeu? E o povo fala que antigamente era melhor? Não, melhor pegar o carro com ar-condicionado, não é verdade? Melhor ir no aeroporto, pegar o avião. Melhor é nosso tempo, não é verdade, irmão? Digam glória a Deus por isso. Agora, só para brincar um pouquinho com vocês, mas dizer que no mundo espiritual também nós vivemos o melhor tempo, amém? Nós vivemos o tempo que o Satanás já está colocado debaixo dos nossos pés. Sabe quem não quer que você saiba disso? Os religiosos e o diabo não quer que você saiba disso, porque se você não souber disso, você vai viver pagando promessa para ser abençoado. E quando você descobre quem você é em Cristo Jesus, sabe o que você faz? Você simplesmente vive abençoado, com a consciência de abençoado. E se alguma coisa dá errado, você diz assim, tudo concorre para o meu bem. Eu sei que Deus vai reverter isso em bênção na minha vida. É isso. Pastor Paulo, providencia uma folha para mim, sulfite. Aqui está dizendo o seguinte: havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. Nós tínhamos uma dívida. Diga assim comigo: eu tinha uma dívida. Diga assim: eu não podia pagar essa dívida. Diga assim: havia um escrito de dívida. Quem lembra da época da duplicata? Quem lembra do duplicata? Quem lembra do duplicata? Os jovens agora, os de 10 anos para cá, não sabem o que é duplicata, não é verdade? Mas os que têm mais de 10 sabem o que é duplicata. Sabe ou não sabe? Nós tínhamos uma duplicata assinada que nós jamais poderíamos pagar. Amém? E nós tínhamos essa dívida. Olha o que diz: havendo riscado o escrito de dívida que era contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando na cruz. Digam glória a Deus. Aí diz assim: e tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Digam amém. Deixa eu dizer para você o que aconteceu aqui. Nós tínhamos uma dívida. Eu ia fazer algo aqui para você, mas o pastor foi fabricar o papel lá, então vamos deixar o papel para lá. Nós tínhamos uma dívida, querido. Nós tínhamos uma dívida, e nós jamais poderíamos pagar. Nós éramos escravos de Satanás. Diga para o seu vizinho: você era escravo do diabo.
Amém, queridos? Nós tínhamos uma dívida, nós éramos escravos de Satanás. O Adão entregou a nossa vida, o nosso destino, tudo ao diabo. Nós tínhamos uma dívida. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Obrigado, pastor, agora já foi. Obrigado. O que aconteceu, querido? Nós tínhamos essa dívida e jamais poderíamos pagar. Jesus veio e disse assim, eu estou parafraseando para você entender: diabo, qual é o preço que você cobra para devolver todo esse povo? E o diabo disse, eu estou parafraseando, tá? Você consegue entender o que é isso? Isso não está escrito na Bíblia, eu estou contando uma historinha para você entender o que está escrito aqui. E o diabo então disse para Jesus, o preço é muito alto, você jamais pode pagar. O plano de Satanás sempre foi destruir Deus. E como ele não conseguiu destruir o pai, ele começou a atacar os filhos. E quando Jesus chega e pergunta, qual é o preço? Eles são escravos, você é dono deles. Mas eu sou o outro Senhor que quero comprar todos esses escravos. Satanás então olha para Jesus e diz o seguinte, o preço é muito alto. Jesus diz, qual é o preço? É a tua vida. Jesus diz, fechou. A minha vida vai ser dada em favor de todos eles. Amém? O que Jesus fez? Havia uma dívida, nós devíamos para o diabo. Jesus foi lá, pagou a duplicata. Pá. Pegou essa dívida, cravou na cruz. Pecadores, pum, pago. Amém, pessoal? Conseguiu entender, sim ou não? E aí sabe o que fez? Quando Jesus pagou a dívida, quando ele pagou a dívida, ele desceu ao inferno. Amém? Quando Jesus pagou a dívida, sofrendo, sendo torturado, presta atenção nisso. Posso já ouvir essa mensagem, eu já preguei essa mensagem 500 vezes, eu vibro toda vez que eu prego. E você ouviu algumas vezes e já está desanimado? É incrível. Isso aqui me dá fé. Isso aqui me faz eu me sentir gigante. Amém? Isso aqui me faz eu sentir abençoado. Jesus simplesmente, querido, pensa comigo, ele estava sendo torturado, chicoteado, recebeu coroas de espinhos, prego nas mãos, nos pés, toda aquela tortura. Jesus não morreu, e ele não morreria se Jesus não tivesse feito algo que eu vou falar agora para você entender isso aqui, e entender o que é graça, e sair daqui abençoado. Se você não entender isso, muitas coisas na sua vida não vai acontecer. Jesus, querido, se ele não tivesse feito o que eu vou te falar agora, ele estaria apanhando desde aquele tempo até hoje e não iria morrer. Não importava o que se fizesse com Jesus, ele não iria morrer. Não importava se serrasse Jesus ao meio, ele não iria morrer. Não importava se destroncasse os braços de Jesus, se batesse com um machado na cabeça de Jesus, ele não iria morrer. Sabe por quê? Porque a morte é o salário do pecado. Jesus não tinha pecado, portanto ele jamais morreria. Consegue compreender? Jesus era perfeito como Adão. Adão não ia morrer se não tivesse pecado. Jesus não conseguia morrer. Jesus não morreria porque ele não tinha pecado. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Aí sabe o que acontece, irmão? Jesus ele cumpre todo aquele processo de tortura que era o preço para ser pago. Amém? Era para pagar minha dívida, o meu sofrimento, o castigo que me traz a paz estava sobre ele. Alguém dá glória a Deus por isso? Aquele castigo que ia me trazer paz. Aquele castigo estava sobre Jesus, e Jesus sendo torturado. Daqui a pouco Jesus diz, está pago a dívida. Agora eu vou pegar o pecado. Deus pega o pecado do mundo. Não é Jesus o Cordeiro que tirou o pecado do mundo? Deus pega o pecado do mundo e pum, em Jesus. Naquele momento, a Bíblia diz, a
aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Digam glória a Deus. Quando Jesus pega o pecado, o Pai vira as costas para Jesus. Por quê? Pela primeira vez, Jesus não é pecador, é o pecado. Naquele momento, Jesus morre. Por quê? Porque ele pegou o nosso pecado. E o salário do pecado é a... Quando Jesus pega o pecado, ele pum. Conseguiu entender? O que se deu aqui? É isso que o religioso não entende. Esses religiosos aí não entendem isso e fica colocando um monte de empecilho na vida do crente. Sabe o que aconteceu aqui? A morte espiritual de Jesus. Morte espiritual é a separação de Deus. Jesus morreu espiritualmente, por isso Deus virou as costas, e Jesus sente a dor que ele nunca sentiu. Ele não abriu a boca quando apanhou, ele não abriu a boca quando o chicote estava rasgando a sua carne. Segundo os historiadores da Bíblia, em cada ponta do chicote havia dentes, que quando batia nas costas de Jesus, fincava, e os guardas puxavam até embaixo. Jesus não abriu a boca, mas quando ele morreu espiritualmente, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? A pior dor foi perder a presença do Pai. Jesus me ensina que a pior dor não é uma doença, não é miséria. A pior dor é ficar sem a presença de Deus. Jesus naquele momento morre e desce ao inferno, porque ele morreu espiritualmente. Mortos espirituais vão para o inferno, e Jesus tinha que ir lá me substituir. Amém? Diga assim: Jesus foi ao inferno. Diga, mas ele não foi lá passear. Diga lá, ele foi lá me substituir. Amém? Jesus ali me substitui, irmão. Aí, sabe o que acontece? Eu sempre digo isso, eu não sei precisar o tempo. Se é um dia, 2 dias, 1 hora, 2 horas, não sei quanto isso aconteceu. Eu sei que daqui a pouco, Deus olha e diz: basta, a obra está concluída. E aí quem entra em ação? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, eu estou parafraseando, tá, irmão, para vocês entenderem. É como se ele dissesse: Pai, é agora. Deus diz: é agora. E o Espírito Santo vem e vai no inferno, e ali ele ressuscita Jesus. O que Jesus faz? Está aqui, ó. Jesus, olha o versículo 15: e tendo despojado os principados e potestades, o expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Digam glória a Deus. Sabe o que Jesus faz aqui? Jesus ressuscita. Vem cá, Maico, você vai ser o diabo. Você vai ser o diabo. Você é mais fortão assim, tem cara do diabo brasileiro. Sabe o que Jesus faz, irmão? Jesus ressuscita e chega diante do diabo. Simbolicamente, me dá a mão. Arranca da mão dele a chave da morte e do inferno. Amém? Sabe o que Jesus faz? Jesus destrói Satanás. E é isso que acontece. Jesus, imagine assim, só para tipificar, amém? Amém? Imagine que isso aqui é o inferno. Imaginaram o inferno? Imagine que todos vocês são os demônios. Imaginaram? Aqui está o dono de vocês. Entendeu? Só para simbolizar. Conseguiram entender? Eu sou Jesus. O que eu faço com o Senhor do inferno? Eu destruo ele. Começo a pegar ele. Dá a mão para mim. Vai de joelho mesmo. E começo a desfilar com ele diante do inferno. E ele vai dizendo: Mike, você já sabe, né? O que você vai dizendo, Satanás? Conseguiram entender o que a Bíblia diz? Expôs publicamente ao desprezo.
Qual era o desprezo do diabo? Ser humilhado dentro da sua casa, diante de todos aqueles que o servia. Amém? Jesus o expôs, ele é o desprezo. Jesus ficou em pé no inferno, dizendo: eu mando aqui. E o diabo perdeu, e todos os demônios tiveram que ver o seu Senhor humilhado. Você pode aplaudir Jesus? Obrigado, irmão. Jesus disse: eu venci o diabo na casa dele. Sabe o que aconteceu depois disso? Só para terminar aqui a mensagem. Jesus coloca ele em desprezo, expõe publicamente ao desprezo, vence Satanás. E aí Jesus diz assim: agora eu preciso voltar. Enquanto ele faz isso, o Espírito Santo tinha saído do inferno, tinha ido lá no túmulo. O que estava lá no túmulo? O corpo de Jesus, com os órgãos todos destruídos, 3 dias, melhor dizendo, morto. Os órgãos tinham tudo sido danificado. Tinha ou não tinha? O que precisava existir? Cura, restauração, não é verdade? E o Espírito Santo, imagina o corpo de Jesus deitado, e o Espírito Santo começa a curar, restaurar tudo. Cada órgão de Jesus é restaurado: rim, coração, pulmão, amém? As veias, tudo restaurado. Daqui a pouco, e Jesus lá vencendo o diabo, digam glória a Deus, amém, querido? Daqui a pouco tudo restaurado, a mente, cérebro, tudo restaurado. Jesus vem e no corpo, e sai daquele túmulo, no próprio corpo, e sai e chega para Tomé e diz assim: sou eu. Coloca a mão aqui e veja. Amém? Agora, por que Paulo falou tudo isso? Paulo falou tudo isso dizendo: não permita que ninguém vos faça presa sua, fazendo com que você esqueça que você é servo de Jesus. Foi Ele quem pagou o preço por você, foi Ele que venceu o diabo por você, foi Ele que te deu vida. E tem um monte de gente querendo governar você, e tem um monte de gente querendo mandar em você, e tem um monte de gente colocando regras na sua vida. Não permita que ninguém faça isso, porque Jesus te libertou. Digam glória a Deus. Aí olha para a sua Bíblia. Cansaram de ouvir? Eu preciso terminar, vocês me dão 5 minutos? Olha para a sua Bíblia, eu preciso encerrar, mas eu preciso te dizer isso. Olha o que diz: portanto, versículo 16: ninguém vos julgue pelo comer. Diga para o seu vizinho: não permita que ninguém te julgue, porque foi Cristo que morreu por você. Amém? Sabe quando você está lá comendo carne de porco, vem aqueles caras da lei e diz assim: está amarrado? Aliás, está amarrado não, eles nem falam isso, né? Fala assim: meu Deus do céu, está comendo isso? Jesus, Deus disse que não pode fazer isso. Ninguém vos julgue pelo comer, porque foi Jesus quem te libertou. Amém? Ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa. Amém, pessoal? Amém ou é de mim? Amém? Aí o cristão está lá numa festa, vem logo o crente religioso pentecostal, está amarrado, irmão, olha na festa que ele estava. Irmão, eu posso ir em qualquer lugar, o que eu não posso é pecar em lugar nenhum, mesmo dentro da igreja. Amém, pessoal? Não adianta você estar aqui e estar com o pensamento em outro lugar. Você está aqui na igreja parecendo que está num lugar de santidade, mas a tua mente é pecadora. O que resolveu? Amém? Essa é a verdade. Ninguém te julgue. Amém, pessoal? Agora, é claro que aqui está dentro de um contexto. Eu não posso tirar desse contexto, que eu também não posso me assentar na roda dos escarnecedores. Amém? Eu também não posso estar onde está as más conversações. É claro que aqui precisa existir um equilíbrio, e eu estou falando para que não haja desequilíbrio. E aí ele diz: por causa do dia de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Amém? Vocês viram aí ou não? Ele julga ou não julga? Julga ou não julga? Principalmente aqui em Hortolândia, né, irmão? Que é um tal de sábado aqui nessa cidade, que é de brincadeira. É ou não é verdade? Ninguém te julgue. Amém, pessoal? Não permita isso. Estas são sombra das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo Jesus. Você está liberto. Você é a nova criatura. Eu, se eu fosse você, estaria festejando com o coração alegre. Amém? Vamos aplaudir Jesus bem forte. Vamos se pôr de pé em nome de Jesus. Se põe de pé em nome de Jesus. Vamos louvar Jesus. Vamos ou não? Com alegria ou sem alegria? Com alegria ou sem alegria? Vamos cantar aquela canção: sou tudo aquilo que diz que eu sou.
Vamos? Em nome de Jesus, feche os teus olhos, abra os seus lábios e agradeça a Deus por aquilo que Ele realizou. Comece a dizer: Pai, obrigado, Senhor. Comece a dizer: Senhor, eu te rendo graças. Isso, abra os seus lábios e glorifique ao seu Deus. Abra os seus lábios e glorifique ao seu Senhor. Fale com Ele agora. Vamos cantar com ousadia, querido. E acreditar que tudo